Boa noite. Como a casa me deu a direção da reunião doutrinária da noite de hoje, eu vou quebrar o protocolo, com a permissão do dirigente. Vou convidar o meu filho Alain para fazer a prece inicial. Boa noite. Senhor Jesus, Mestre de todos nós, abençoe-nos todos que estão aqui e abençoe aqueles que não puderam vir. Agradeço, Senhor, por tudo que fizeste por nós e que ainda faz. Que possamos levar o amor, a caridade e a compreensão e o carinho nos lugares que não tem. Que possamos ser a luz onde há escuridão. Que onde houver tristeza, que possamos levar a alegria. Agradeço, Senhor, por tudo que fizeste. E cura-nos das nossas doenças, as chagas abertas. Que o Senhor possa derramar todo o bálsamo em nós. Muita paz, assim seja. Há 2000 anos atrás, no Império Romano, não posso andar muito hoje, né? Recordamos que o que prevalecia na lei dos Césares era o poder, o apego à materialidade. E o povo daquela época tinha uma noção de que as bênçãos do Senhor recaíam sobre eles quando eles tinham êxitos materiais, conquistas materiais, ou até mesmo quando conseguiam se vingar dos seus adversários. E acreditavam que era um castigo dos céus quando eles tinham insucesso na vida material, ou enfrentavam desafios e dificuldades de todas as ordens. Então, no meio onde o poder político, autoritarismo, onde o materialismo vencia, viu-se a figura do mestre amado, aprisionado, e num diálogo inesquecível, quando foi questionado a ele se ele era rei. E o que responde ele? Se o meu reino fosse deste mundo, os meus haveriam de interceder e eu estaria liberto. Para uma população, uma sociedade que não tinha uma ideia de uma vida futura, e a gente vai destrinchar essa questão da vida futura, ficava muito difícil de compreender na íntegra o que Jesus queria dizer naquele momento. Haja visto que Jesus se permitiu passar por todo tipo de humilhações. Submeteu-se a todo sofrimento de ordem física. Mas aquele sofrimento de ordem material, aquele sofrimento de ordem física e até mesmo a morte, para Jesus nada significava. Mas a mensagem que ele queria deixar ali, que reinado era esse que Jesus falava, porque se aquele fosse o reinado dele, as coisas seriam de um modo diferente. Com o amadurecimento da humanidade, com o surgimento das religiões, com o surgimento do novo espiritualismo, começou-se a ter uma visão, mas uma visão ainda muito ortodoxa e conservadora da vida do futuro. Era muito presa a uma vida simplesmente pós-morte, onde os equivocados pagavam pelos seus erros eternamente, ou os bem-sucedidos moralmente iam reinar junto aos anjos.
Outros tinham a visão de que todo pecador era perdoado e era salvo no momento em que morria. E não conseguia ter uma maturidade para se entender o porquê dos sofrimentos da vida, das vicissitudes, dos desafios, das dores, das dificuldades, dos insucessos. E o sofrimento se alargava justamente por falta de largueza de uma visão na vida futura. Até hoje, apesar do conhecimento que detemos, mas quando se fala em morte, na grande maioria ainda da população, bate ainda uma sensação de dúvidas, de insegurança. Não bastaram apenas os espíritos desencarnados, já no espiritismo, se materializarem para que a ciência espírita provasse a imortalidade da alma. Mas é necessário que o nosso pensamento e o nosso sentimento alcance o objetivo daqueles fenômenos. Assim como alcance o objetivo por que Jesus se permitiu passar por toda aquela humilhação e aproveitando a oportunidade para falar de um reino dele que não era esse mundo. Então Jesus começa a deixar claro para nós que ele tem uma realeza. Se não é a realeza deste mundo, é uma realeza espiritual. Se o reino dele não é deste mundo, é um reino espiritual. Mas esse reino espiritual não está restrito em algum canto do espaço, em algum lugar do espaço. A primeira reflexão que a gente precisa fazer é que esse reino de Deus está dentro de cada um de nós. Poderia fazer uma correção. Pode estar dentro de cada um de nós. Por isso que ele falou, o meu reino não é deste mundo de hipocrisia, deste mundo de autoritarismo, deste mundo onde prevalece o poder, desse mundo onde prevalece os bens materiais. O mundo que se referia era um mundo moral, do perdão, da compreensão, da bondade, da fraternidade. Quem vive neste mundo mental, neste mundo moral, está vivendo no reino a que Jesus se referia. A visão da imortalidade não dá apenas uma ideia da vida após a morte. Inclusive muito bem detalhada em todos os tipos de mortes e em todos os níveis de evolução moral nas obras espíritas, desde a codificação às obras complementares de André Luiz. Mas não é a vida futura que Jesus falava apenas da imortalidade, mas aquela vida futura que vai habitar o reino dos céus na terra um dia, que vai habitar um dia em nossos corações, que vai habitar um dia o nosso mundo mental. A grande questão é, o nosso mundo mental hoje está em sintonia com o mundo ao qual Jesus se referia? O nosso mundo mental, o nosso reinado mental, está em sintonia ao reino a que Jesus se referia? Recordando que Jesus tinha o costume de subir ao monte, nas proximidades de Cafarnaum, para orar. E certa feita, quando descia do monte, encontrou uma imensa multidão, e ali se encostou para declamar um dos mais belos poemas do Sermão do Monte. E numa dessas passagens ele afirmara: bem-aventurados os puros, porque esses verão a Deus. Totalmente interligado ao seu reino. O meu reino não é deste mundo. Como nos tornarmos puros?
como nos espiritualizarmos, como construirmos dentro de nós esse reinado de paz, de amor, de caridade, de compreensão e de fraternidade. Não é da noite para um dia. É preciso passar por um processo de burilação, de transformação. E isso exige de nós um processo de reeducação. E a gente só consegue se reeducar quando a gente identifica que estamos mal educados. Então a gente precisa recorrer, como sempre, à recomendação socrática do conhece-te a ti mesmo. O que é difícil. Requer realmente doarmos um tempo de nós a nós mesmos, para um processo de autoconhecimento determinado, com perseverança, de uma forma raciocinada, para que possamos nos autoavaliar. Temos muita facilidade de ver no outro as virtudes e os defeitos, mas temos muita dificuldade de ver em nós os nossos defeitos, os nossos vícios, como também as nossas virtudes. Fica à vontade. Eu atendo para o Léo também. Se Leandro atende para o Leonardo, o Léo não vai atender para o Léo. Né? Atende até para o Roberto Carlos. Eu faço a interpretação que ela colocou do sair da ilha, é a gente sair do nosso costume normal. Essa ilha, a gente está aprisionado, é o hábito nosso do dia a dia. É olhar para a gente como se corpo nós fôssemos, e não como espírito nós somos e que no corpo estamos temporariamente. Sair da ilha é penetrar no inconsciente profundo de nós mesmos. É analisar profundamente os nossos hábitos, as nossas atitudes, o que é que eu penso, o que é que eu sinto. Qual é o teor dos meus pensamentos? Qual é o teor dos meus sentimentos, a qualidade dos meus sentimentos? E que isso tem impactado nas minhas atitudes. Santo Agostinho já recomendava que nós, antes de deitarmos, fizesse a pergunta a nós mesmos: o que eu fiz hoje que não deveria ter feito? E o que eu deixei de fazer que eu deveria ter feito? As coisas erradas que eu fiz que eu não deveria ter feito. E as coisas corretas que eu deveria ter feito e me omiti, ou passou desapercebido de mim. Escutar também os outros. Porque a gente começa a se ver nos outros. E os outros têm mais facilidade de identificar. E às vezes a gente não tem a humildade necessária para admitir que está equivocado. São pessoas queridas, próximas, que chegam até nós e nos alerta sobre determinados comportamentos, sobre determinados pensamentos, sobre determinadas posturas, sobre determinados pensamentos, sentimentos. E a gente precisa parar para avaliar. Mas, poxa vida, será que está todo mundo errado e só eu certo? Eu preciso parar para avaliar isso. Né? Ter a humildade para avaliar isso profundamente. A doutrina espírita mostra para a gente que a reencarnação é indispensável para o nosso processo de evolução. Por isso que Jesus também respondeu a Nicodemos que para ver o reino dos céus era necessário nascer de novo. Não tem como no processo de 90 anos de existência a gente conseguir alcançar toda a libertação dos equívocos que nós cometemos. Conseguir nos reeducar de hábitos que estão milenarmente dentro de nós. Haroldo Dutra fala para a gente que a grande dificuldade que a gente tem de mudar a forma de pensar e de agir é porque em determinadas situações que se apresentam para nós, aquela personalidade que eu vivia séculos atrás, de uma existência lá antiga, ainda grita dentro de mim. São as tendências que trazemos de um passado e que nós precisamos nos impor, reeducar,
Porque nós somos um somatório de existências que tivemos, de personalidades que vivemos. Ainda grita dentro de nós o egoísta do passado, o orgulhoso do passado. E nós precisamos trabalhar em cima dessa personalidade. São determinadas situações que surgem, que essas personalidades antigas ainda gritam dentro de nós. E nós precisamos usar a razão, a disciplina, impor a autodisciplina, para domar as más tendências e começar um processo de reeducação. Daí Kardec dizer que se reconhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pelo esforço que ele faz para domar suas más tendências. Porque é domando ainda essas tendências que trazemos do passado que vamos mudando a nossa realidade do presente. E o processo reencarnatório é indispensável. Se formos analisarmos a personalidade que vivemos na época do Cristo e outras tantas que tivemos, e analisarmos a personalidade que temos hoje, vamos ver que melhoramos em muitas questões. Tivemos certamente algumas quedas, mas tivemos grandes conquistas. E como a doutrina espírita nos explica que o espírito ele pode ficar repetindo o ano na escola, mas não volta para o ano anterior. Se na Terra já é assim, o cara pode ficar repetindo a mesma série na escola, né? O mesmo período na faculdade, as mesmas cadeiras na faculdade, mas não volta para o primário, não volta para a alfabetização. A gente muitas vezes tem reencarnações que a gente está vivenciando experiências em círculos, repetindo os mesmos erros, repetindo os mesmos erros. E vamos reencarnar quantas vezes necessárias forem até nos libertarmos, até pagarmos o último ceitil. Então o processo de transformação, ele é amplo. Requer uma disciplina. Se formos analisar a vida de Madalena, vamos ver a disciplina que ela impôs a si mesma para o processo de renovação dela. Você acha que foi simplesmente ela ver Jesus e decidiu se transformar e foi mil maravilhas? Ela passou por momentos muito difíceis, por batalhas internas. É essa visão que muda. Não mais a visão exterior, mas uma visão interior. A visão exterior está ligada ao mundo material. A visão interior está ligada ao mundo espiritual moral. Paulo de Tarso impôs a si mesmo um regime de autodisciplina que raros exemplos podemos observar dentro dos seguidores de Jesus. Se recolheu por 3 anos no deserto, para o processo de autoconhecimento, para o processo de amadurecimento, de renovação de ideias, de renovação de pensamentos, de renovação de sentimentos, se preparando para os dissabores que haveriam de vir, e ele ter a preparação adequada para agir como um verdadeiro cristão. Então não basta conhecer o cristianismo. Não basta conhecer os ensinamentos do Cristo. Não basta conhecer a mensagem da Boa Nova. É preciso a gente mergulhar nessa filosofia e ver o que essa filosofia oferece para a nossa transformação. Qual é o convite que Jesus faz? Porque Jesus, ele ensinou algo divino. Amai-vos uns aos outros. Isso é muito fácil, eu amar a Wanda, e Wanda me amar dentro da minha capacidade, mas não foi isso que ele disse só. Amai-vos uns outros. Qual foi o resto da frase? Como eu vos amei. Aí é que começa a questão. Não é simplesmente amar um ao outro, é amarmos uns aos outros como ele, Jesus, nos amou. Isso significa amar o outro compreendendo a limitação do outro. O nível mental de cada um, intelectual de cada um, a condição de maturidade de cada um, a condição espiritual de cada um.
Essa é a grande mensagem quando ele silenciou diante de todas as humilhações que ele foi submetido, para depois triunfar espiritualmente. Porque o triunfo do Cristo não era um triunfo material, era um triunfo espiritual. E poucos compreenderam, naquela época, essa mensagem que Jesus dava naquele momento. E ele disse mais: não amai-vos apenas uns aos outros como eu vos amei, mas amai também os vossos inimigos. Retribuí o mal com o bem. Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então ele começa a fazer vários apontamentos, direcionamentos de quem quer conquistar o reino dos céus. De quem quer construir o reino dos céus dentro de si mesmo. É amar incondicionalmente o seu próximo. É retribuir o mal com o bem. Vem falar sobre o perdão. E nos dá um grande presente. Quando ele mostra as alegrias do amanhã para aqueles que souberem suportar toda essa carga. Porque os vitoriosos terão a alegria de viver esse reino dos céus. O inferno e o céu é um estado de consciência, está dentro de cada um de nós. Não importa o local que você estiver, o que vai determinar o seu estado de espírito é com o que você carrega dentro do seu coração. Porque também Jesus nos ensinou que o homem fala daquilo que está cheio o seu coração. Se para falarmos o bem, temos que estar com o coração cheio do bem, imagine para agirmos no bem. E aí vem a recomendação também da doutrina espírita, do trabalho da caridade. Começando desde o processo da caridade material e a caridade moral. Porque o trabalho no bem é efetivamente um processo de renovação para aqueles que querem se melhorar. É um processo que vai nos sensibilizando, que vai nos acordando para outros valores e que servem também de antídoto para novas quedas. Então, quanto mais empenhados formos no trabalho do bem, um dia vamos estar realizando esse trabalho, vivendo a caridade, por obrigação, por necessidade, até o dia que a nossa consciência chegar a um patamar em que vamos ter o prazer de ser caridosos. O prazer de viver a caridade. O prazer de viver a alegria. O prazer de viver a verdade. Enquanto isso, muitas vezes fazemos ou por uma necessidade nossa, ou por uma obrigação. Mas imagine quando isso se torna uma alegria, um prazer. Quando nós compreendemos que é o reino dos céus se instalando dentro de nós. Porque viver a caridade é viver o amor na sua mais ampla extensão. Então, o reino a que Jesus se referia é o reino de amor, que deve ser uma busca permanente, perene de todos os seres. É fácil? Claro que não, mas não é impossível. Esse processo de renovação é algo tangível, é algo alcançável. Está perto de nós, não está distante de nós como nós imaginamos. E não podemos cair no desculpismo que muitos de nós espíritos utilizando pelo fato do conhecimento da reencarnação. Vou deixar para fazer na outra encarnação. Isso é um pensamento equivocado. Na outra encarnação você não pode talvez ter as mesmas condições que você tem nessa. As facilidades que nós hoje temos. As dificuldades serão muito maiores.
não só o ser humano se melhora, o mundo se melhora também, o mundo evolui também. E a Terra está passando por esse processo de transição. A Terra está passando por esse processo de mudança. Para que um dia o reino dos céus também seja uma realidade na Terra. Olha que ele falou, que o meu reino ainda não é aqui na Terra. Se você olhar no Evangelho, textualmente está escrito, ainda não é aqui na Terra. O que quer dizer isso? Um dia, o reino dos céus também será uma realidade aqui na Terra. Depende de quê? Dos seus habitantes. Quando o reino dos céus for uma realidade em nossa consciência, em nosso mundo mental, nosso mundo emocional, moral, espiritual, isso for se contagiando e se tornando uma realidade em todos os recantos e cantos do mundo, a terra passará a também ser um reino dos céus. Então precisamos fazer essa reflexão com muita naturalidade, sem um processo de culpa, sem também um processo de exigência exacerbada, mas utilizando dos recursos que o Cristo nos ensinou. Orai e vigiai. Primeiro recurso, a oração, que nos fortalece, que faz com que modifiquemos a nossa estrutura vibracional, que nos coloca em sintonia com o mais alto. E nesse conúbio superior, recebemos a energia do cosmos superior, que nos estimulam, que nos incentivam e que nos encorajam ao processo de mudança. E o vigiar, deixar bem claro que não é para vigiar a vida do outro, é para a gente se auto-vigiar, no nosso proceder, nas nossas atitudes. Está atento, porque às vezes a gente está tão atento à atitude dos outros que esquece de ficar atento às nossas próprias atitudes, aos nossos próprios equívocos. E tem um detalhe aí importante também. Isso não quer dizer que a gente não vai errar mais. Vamos cometer alguns erros. Vamos cometer alguns equívocos. Mas não podemos ficar presos a esse momento. Reconhecer o erro, retoma o caminho, redireciona o caminho. Para que a gente não perca tempo em lamentações. Às vezes ficamos perdendo muito tempo lamentando porque erramos. Ou lamentando porque alguém errou conosco. Temos que construir pontes para superar os abismos que há milênios dos anos construímos. O abismo que pode existir entre você e sua mãe, não culpe sua mãe, pode ter sido construído por você. O abismo que existe entre você e sua irmã, entre você e seu filho, entre você e o outro, um de vocês dois ou os dois construíram esse abismo. Comece então a construir pontes para superar esse abismo. Se o contato com o outro, a sensação que está abraçando um corpo espinho, lembre-se que esses espinhos podem ter sido semeados por cada um de nós. Comece então agora a cultivar as flores. Não espere a atitude do outro. Tome a sua atitude. Eu vejo pessoas chegarem e reclamarem que meus filhos não me procuram mais. E eu pergunto a ele qual foi a última vez que você procurou seus filhos. E não conseguem responder. Não espere seus filhos lhe procurarem. Procure você os seus filhos. Filhos, não esperem vossos pais lhe procurarem. Procurem vocês os seus pais. Companheiros, não esperem a companheira lhe procurar. Procurem vocês a companheira. O mesmo serve para a companheira. Às vezes criamos uma distância imensa entre pessoas que dormem numa mesma cama, que convivem no mesmo lar, e construímos uma distância
que às vezes parece impossível superar. Mas se tivermos a humildade, a disciplina, a vontade, a perseverança, conseguimos dar o primeiro passo de aproximação. Passar por cima do orgulho, gente. A doutrina espírita veio revelar para a gente que os dois maiores males, todos os males, se resumem nesses dois problemas que nós temos: o egoísmo e o orgulho. Egoísmo e orgulho existem para a gente se enfrentar, para superar. Isso são resquícios do nosso passado. Não há mais tempo a se perder com essas querelas, com esses sentimentos mesquinhos, com apego às coisas materiais, com o sentimento de vingança. E me falar em sentimento de vingança, eu me recordo agora de um diálogo que eu tive com uma criança de 8 anos de idade. Porque ela ia passar por um momento emocional difícil e a mãe dela pediu para eu conversar com ela. Como ela é muito católica, inclusive ela participa na igreja, participa da missa, ela é daquelas crianças que vai lá na frente fazer leitura e participa de tudo, faz aula de catequese, então eu disse: eu vou através de Jesus. Sim, minha filha, o que foi que Jesus nos ensinou? Ela honrar pai e mãe. Perfeito, corretíssimo. Mas quando a gente faz mal, ou melhor, quando alguém faz mal para a gente, o que é que Jesus nos ensinou? Aí eu tive que cair na gargalhada. Não matar. Veja o pensamento. Quando alguém faz mal a gente, o que Jesus nos ensinou? Olha a colocação dela. Não matar. Como já fosse uma grande coisa não matar aquela pessoa que fez mal para a gente. E aí, partindo desse ponto, começamos a entender que aquela criança carregava isso, que é fruto do que ela escuta na nossa sociedade. Das professoras, da mãe, do pai, dos tios, dos vizinhos, de nós adultos. Porque quando alguém faz mal a gente sempre dá vontade de esganar, para não dizer matar. Vem ainda o sentimento de vingança. E aí, quando eu falei para o perdão que Jesus tinha ensinado, ela fez as contas. Eita, Jesus perdoou mais de 200 vezes. Eu disse: pois é. Sabe o que quer dizer quando Jesus ensinou a gente perdoar mais de 200 vezes? É perdoar sempre. Inclusive a mesma pessoa, mesmo que ela cometa vários erros contra nós. Tome atitudes equivocadas contra nós. Você promete que vai se comportar bem? Te prometo. Você vai prometer que vai dar uma chance a essa pessoa que lhe feriu? Isso eu vou pensar, tio, e depois lhe digo. O bom da criança é que é sincera. A gente não pode deixar aqui, né? A criança, ela foi sincera, porque ela sabe que é difícil. Ela sabe que é difícil. E nós também sabemos. Mas justamente por ser difícil que é meritório. E aí a gente faz um trabalho de autoconscientização para enfrentar isso. E se a gente precisar de ajuda para uma reflexão, a gente pode entender que quem está com a mágoa dentro de si, está com veneno dentro de si. Aquele com quem a gente tem mágoa, talvez nem saiba. E se sabe, ele não está nem aí, está feliz, vivendo a vida dele. Mas aquela mágoa que está dentro de mim, muitas vezes me deixa angustiado, ansioso, às vezes me leva à depressão, me deixa num estado emocional descontrolado, de inaceitação, porque aquela pessoa me feriu e está feliz da vida. E eu que fui a vítima, estou aqui sofrendo. Como de certa forma você quer impor que a vida cobre daquela criatura o mal que ele fez. E a melhor coisa é quando a gente consegue se libertar da mágoa. O mundo se abre para a gente. É o arco-íris que surge. A gente vai olhar para a vida por uma outra realidade. Então a gente tem que trabalhar. Se não consegue a luz da espiritualidade, que procure a luz da psicologia. Mas não se esqueça que o maior psicólogo que passou na Terra foi Jesus.
Se nós nos determos a ler os evangelhos de Jesus, e é importante que a gente leia os 4, né? De João, o de Mateus, o de Lucas e o de Marcos. Estava atento à aula. Porque cada um tem uma visão própria sua de passar a vida de Jesus. E se você deter-se a ler como uma história de vida realmente, você vai ver que a história de vida de Jesus é um recurso maravilhoso para a transformação das nossas vidas. É uma pedagogia, uma psicologia fantástica para o processo de nossa mudança. É um encorajamento para nos livrarmos da mágoa. É um encorajamento para o processo de auto-perdão. Nós não temos o costume de ler a história do Cristo. Pegamos passagens pinceladas, mas de ler os evangelhos, desde a anunciação do Cristo, a gente não lê. São poucos os que leem. E ler essa história de Jesus é fantástico. Depois de ler a história de Jesus, você pode ler a história de outras criaturas que foram exemplo. Lê a história de Maria Madalena, lê a história de Francisco de Assis, lê a história de Gandhi, Mahatma Gandhi. E N outros missionários que passaram na terra, que suas histórias são inspiradoras. São leituras doutrinárias que vão ajudando a gente a trabalhar o nosso cérebro, no nosso cérebro, preparar a nossa mente, que é o nosso espírito, para um processo de mudança. Porque nós começamos a se espelhar, nos espelharmos nessas criaturas. Aquelas criaturas são aquilo que nós queremos ser um dia. É fazer como Francisco de Assis, que depois de um dia inteiro de peregrinação, arrecadando alimentos no sol causticante, com o corpo empoeirado, para doar aos mendigos que viviam à margem do caminho, foi surpreendido por uma grande tempestade e procurou abrigo numa casa à beira da estrada. E aquela família que se preparava para a oração da ceia, o pai brutamente abriu a porta e empurrou Francisco, porque não aceitava que no seu lar alguém interrompesse o momento sagrado da ceia. E pai Francisco caiu sentado numa poça de lama, e Frei Leão olhou para ele assustado, e ele abriu o maior sorriso, mas assustado ficou ainda Frei Leão. E o que disse pai Francisco? Anota, Frei Leão, o que eu vou te falar. Não existe alegria maior num coração de um homem do que compreender a fraqueza dos seus semelhantes. Essa é uma atitude do reino dos céus dentro de si. É nessas criaturas que nós precisamos nos espelharmos. Se formos ler a vida de Gandhi, se formos ler a vida de Chico Xavier, vamos ver exemplos que vão nos fortalecer, que vão nos encorajar. Há um processo de mudança. Agora, se esse processo, por todos esses recursos que nós já citamos, não acontecem, ainda assim a misericórdia de Deus permite que surja em nossas vidas uma amiga pedagoga para nos empurrar no processo de evolução. Que amiga é essa? A dor. Há pessoas que nunca se deteram aos valores espirituais, mas quando a dor chega, começa a rever seus pensamentos, começa a rever os seus valores, começa a buscar a vida espiritual de uma forma mais ampla, mais plena. Então, às vezes, é necessário passar pela perda, é necessário passar pela dor, para que desperte em nós as alegrias dos céus. É por isso que nesse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, na Meu Reino Não É Deste Mundo, tem na última parte do capítulo a mensagem daquela mulher que foi rainha na terra.
E ela lá cita que esperava ser atendida quando, após a morte, chegou no mundo espiritual como rainha. E não foi. Pelo contrário, ela viu pessoas humildes e simples que ela julgava abaixo de si estarem bem mais elevadas e luminosas do que ela. E ela textualmente fala que para adentrar no reino de Deus era necessário muita humildade e abnegação. Que não procurássemos os caminhos das flores, das facilidades, mas os caminhos das renúncias, das dificuldades, dos espinhos. É o caminho da porta estreita. É o caminho do sacrifício. Quem quer ser feliz tem que fazer sacrifício. Quando nós fazemos um planejamento material, queremos conquistar algo materialmente, não fazemos vários sacrifícios, durante às vezes anos, para conseguir aquele objetivo de realizar algo que planejamos materialmente? É a mesma coisa no campo espiritual, só que requer um esforço muito maior. Sacrifício de si mesmo. Porque para nós ainda é um sacrifício renunciar ao orgulho, ao egoísmo, ao sentimento de vingança, de revidar o mal em vez de retribuir com o bem. Por isso que é sacrificial. De silenciar quando a gente quer gritar. De agir ao invés de reagir. Então, o caminho para alcançarmos o reino dos céus, o caminho para adentrarmos pela porta estreita, é um caminho desafiador, é um caminho de renúncia, é um caminho de sacrifício. Mas é uma renúncia e um sacrifício que nos favorece. Porque os justos, os bons, os puros, herdarão a terra, inclusive verão a Deus. Como eu posso ver a Deus? Na condição de espírito puro, não consigo nem imaginar como era o contato íntimo que Jesus tinha com Deus, o Criador. Era tamanho esse contato íntimo que ele chegava ao ponto de dizer: eu e o Pai somos um só. Mas podemos imaginar um pouco, porque nós já podemos ver Deus de alguma forma. Afinal de contas, o que é Deus? Primeira pergunta do livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então eu tenho que olhar Deus, enxergar Deus através dos seus efeitos. Eu tenho que ver Deus, escutar Deus, sentir Deus nos cântaros dos pássaros ao amanhecer, no murmúrio das águas dos rios, como já fala a música. Eu tenho que ver Deus na beleza do perfume que exala de uma flor, no encanto do equipamento humano, o corpo físico, que serve-se de instrumento para o espírito evoluir. Eu tenho que muitas vezes ousar, como as ondas do mar, que venham lentamente parecendo um prato, bem tranquilo, e de repente cresce, olhando para os céus, mas ela cresce em direção aos céus para louvar a Deus, e diante da grandeza que é Deus, ela se curva e beija as areias da praia, como se estivesse beijando os pés de Jesus, num sinal de humildade, de reconhecimento. Quem somos nós para nos alvorarmos a apontar os erros alheios, para vestirmos a toga de juízes e sair declamando sentenças para o nosso próximo? Quem somos nós para ficarmos avaliando os comportamentos alheios? Quem somos nós para alimentarmos sentimento de vingança? Para nos envenenarmos com a mágoa
Se hoje é noite, podemos inclusive não chegar à nossa casa, porque não sabemos o dia que vamos partir. Quando paramos e passamos a observar o tamanho do universo, como passamos a refletir sobre a grandeza do Criador, e percebemos que somos um grão de areia, conseguimos deixar essa empáfia de lado, e achar que somos os donos do mundo, não somos nem dono do corpo que estamos utilizando, ele está temporariamente emprestado a nós. Não somos donos nem da nossa vontade agora, porque essa vontade pode ser licenciada a qualquer momento por um derrame cerebral. E eu ficar 100% dependente dos outros. Quando começarmos a refletir que somos criaturas, co-criadoras, mas não somos o Criador, vamos começar a agir como criaturas co-criadoras. O nosso Deus é Pai. Não é para ser temido, é para ser amado. E como ama-se a Deus? Como posso eu amar a Deus? Preservando a sua obra, cultivando pela sua obra. Nós somos esta obra. Também fazemos parte desta obra. E o que temos feito para cuidar de nós mesmos? Como temos cultivado a nós mesmos? Porque chegará o dia da colheita. E quando chegar o dia da colheita, não vamos colher uvas aonde plantamos espinhos. Quando chegar o dia da colheita, não vamos colher flores aonde espalhamos a erva daninha. Não precisamos amontoar de trigo os nossos armazéns, nem de ouro os nossos cofres. Precisamos sim amontoar de virtudes o cofre do coração, de sabedoria o armazém da mente. Vamos armazenar as virtudes dos céus. Vamos armazenar a bondade. Vamos armazenar o amor. Vamos depositar a moeda da boa vontade, o dólar da caridade, no cofre do coração. Não vamos mais nos preocupar em conquistar espaços de destaques na sociedade. Vamos buscar conquistar a paz. Não vamos mais nos preocupar em pedir a Deus para nos servir. Vamos pedir a Deus que nos ajude a servi-lo. Vamos relembrar Francesco Bernardone, quando disse: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Todos nós podemos ser instrumento da paz, instrumento da esperança, instrumento da alegria, instrumento da felicidade. Todos nós podemos consolar os aflitos. Todos nós podemos parar para escutar o gemido daqueles que estão caídos às margens dos caminhos e sermos um sirineu. Se não conseguimos ser uma estrela, vamos ser um vagalume, um pirilampo. Mas que sejamos uma pequenina luz a brilhar no caminho da escuridão, salvando tantas pessoas do abismo da morte, pelo suicídio, a ilusão. Vamos ajudar as criaturas a sentir o quanto são belas, o quanto são amadas, para que possam se libertar
da epidemia da depressão. Vamos cantar para as criaturas o amor, para que se libertem do ódio. Vamos cantar para as criaturas o perdão, para que se libertem das mágoas, dos ressentimentos, para que deem a chance a si mesma, mais do que ao outro, de serem felizes. Vamos mergulhar no lago de Genezaré, mas não aquele lago que fica lá no Oriente, mas no grande, imenso lago que Jesus nos chama para um batismo verdadeiro, o lago da esperança, o lago da certeza de que você, eu, cada um de nós, podemos fazer a diferença em nossas vidas e na vida de quem está sentado ao nosso lado e de muito mais pessoas, se assim o quisermos. É ter a certeza que Jesus está próximo, que Deus é onipresente e está presente. O que falta muitas vezes é nós nos sintonizarmos com essas forças transcendentes da vida. Busque Deus. Busquemos as forças transcendentes. Busquemos Jesus. Busquemos Madalena, Madre Teresa de Calcutá, Francesco Bernardoni, Mahatma Gandhi, Buda. Busquemos essas criaturas em seus ensinamentos, em suas vivências. E vamos internalizando aos poucos este conhecimento. E transformando este conhecimento em experiência. Vamos aprender o amor, internalizar o amor, para podermos viver o amor. O amor no sentido mais amplo da palavra. Não no sentido convencional e chulo que a sociedade tem utilizado. É viver o amor daquela forma que dissemos no começo. Como Jesus ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É viver o amor como Cristo viveu o amor. Mas, Cléo, você está querendo demais de nós. Não de vocês, de mim. De todos. Porque Ele disse: todos vós podeis fazer tudo o que eu faço. E muito mais ainda. Ele não se referia aos milagres apenas, mas à paciência, à tolerância, o perdão, o silêncio, a compreensão, a austeridade educativa na hora certa, no momento certo, na medida certa, a bondade. Imagine o trabalho de Jesus junto aos 12 discípulos, gente. Você acha que eram 12 anjos reencarnados? Era não. O bicho pegava entre eles. E Jesus, como um pedagogo, psicólogo, compreendendo a necessidade de cada um, trabalhando na intimidade de cada um e despertando em cada um que cada um tinha de melhor. E com o seu exemplo arrastando todos para o processo de renovação. Ao ponto que todos chegaram a dar a própria vida por ele. João Evangelista só não o deu porque não conseguiram tirar a vida dele, mas tentaram. Foi mergulhado até num caldeirão de óleo fervescente. Do jeito que entrou e saiu. Porque o alto interviu ali. Porque foi o único dos discípulos, dos 12, que teve morte natural. Todos os outros tiveram a vida sacrificada de forma cruel em nome do Cristo. Porém, bem-aventurados aqueles que sofrem, que choram, porque um dia rireis, sorrireis
eu vos aliviarei de todos os vossos sofrimentos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição em meu nome, porque é a vós que pertence o reino dos céus, são vós que sereis felizes. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros, os mansos, os humildes, os pacíficos, porque é a eles que pertencem o reino dos céus. E se nós quisermos pertencer ao reino dos céus, sejamos simples, humildes, mansos e pacíficos de coração. Muita paz, que Deus nos abençoe e que tenhamos a coragem de enfrentar a nós mesmos e promover a transformação que precisamos promover. Não no outro, mas em nós mesmos. Que Deus nos abençoe.